Muito bem, voltando então com o nosso estudo do novo Código de Processo Civil. Vamos ver agora as mudanças com relação às disposições gerais dos recursos extraordinário e especial, compreendidos dos artigos 1029 a 1035 deste novo diploma legal. Artigo 1029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas que conterão 1. A exposição do fato e do direito. 2. A demonstração do cabimento do recurso interposto. 3. As razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Parágrafo 1º. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Muito bem, nós podemos perceber então que as inovações com relação ao recurso extraordinário e ao recurso especial começam a partir do parágrafo 2º do artigo 1029. No mais, caput, inciso 1º e parágrafo 1º, nós temos aqui a correspondência do artigo 541 do Código de Processo Civil de 73. Então, vamos lá para o parágrafo 2º, vamos iniciar as alterações trazidas pelo novo CPC. Parágrafo 2º. Quando o recurso estiver fundado em dissídio jurisprudencial, é vedado ao tribunal admiti-lo com base em fundamento genérico de que as circunstâncias fáticas são diferentes, sem demonstrar a existência da distinção. Muito bem, o parágrafo 2º nos diz que, quando estiver dissídio jurisprudencial atacado pelo recurso extraordinário ou pelo recurso especial, o tribunal não admitirá o recurso se ele tiver um fundamento, uma fundamentação genérica, uma fundamentação geral, baseada em quê? Situações fáticas, né? Apenas sem demonstrar a existência da distinção. Então, nós devemos aqui, com a interposição dos recursos extraordinário e especial, nos atentar ao fato de que esse dissídio jurisprudencial deve ser combatido com uma efetiva demonstração da distinção, ou seja, por que um dissídio jurisprudencial é diferente do outro e, sim, basear, fundamentar essa diferença e não apenas apontar situações fáticas. Parágrafo 3º. O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Inovação também aqui. Nós temos aqui, no parágrafo 3º, que o STF ou o STJ, ele poderá desconsiderar um vício quanto à forma do recurso, desde que esse recurso seja tempestivo, ou ele pode simplesmente determinar a correção deste vício.
Então, nós não temos mais a inadmissibilidade do recurso caso exista um vício formal, um vício pequeno. Se o recurso é tempestivo, então, para que inadmiti-lo? Não. STF e STJ admitirão o recurso e poderão determinar a correção deste vício. Parágrafo 4º. Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta a questão federal constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto. Muito bem, a inovação trazida aqui no parágrafo 4º diz respeito justamente ao poder que o STF ou que o STJ tem de suspender todos os recursos já interpostos ou que serão interpostos que versem sobre demandas repetitivas e que haja nelas a discussão de questões federais, constitucionais ou infraconstitucionais. Ou seja, tem um processo, nele eu estou tratando de questões federais, constitucionais ou infraconstitucionais. Tenho outros processos que tratam da mesma matéria. Suspenderei esses processos em todo o território nacional até que haja o julgamento desse recurso extraordinário e desse recurso especial. Com o intuito de quê? Com o intuito de uniformizar uma decisão em todo o território nacional. Essa é a inovação trazida pelo parágrafo 4º. Parágrafo 5º. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido. Aqui nós temos no parágrafo 5º a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, ou seja, a eficácia da decisão anterior ao recurso ficará suspensa até que este recurso, seja ele extraordinário ou especial, seja decidida. Em quais hipóteses, como esse efeito suspensivo será requerido? 1. Ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevento para julgá-lo. 2. Ao relator que já distribuído o recurso, se já distribuído o recurso. E 3. Ao presidente ou vice-presidente do tribunal local, no caso de o recurso ter sido sobrestado nos termos do 1037. Muito bem, nós temos então aqui correspondência do artigo 541 de modo geral, ou seja, parágrafo 1º, incisos 3º, 2º e 1º e caput do artigo 1029. Prosseguindo então os nossos apontamentos sobre as inovações trazidas pelo novo CPC com relação ao recurso extraordinário e ao recurso especial. Artigo 1030. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão remetidos ao respectivo Tribunal Superior. Parágrafo único. A remessa de que trata o caput dar-se-á
independentemente de juízo de admissibilidade. Correspondência do 542 do CPC de 73, nenhuma inovação aí no 1030. 1031. No artigo 1031, nós não percebemos nenhuma inovação. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. Concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário, se este não tiver sido prejudicado. Muito bem, interposição conjunta, RESP e REX. Primeiro, nós teremos aí a análise do recurso especial no STJ e depois a análise do recurso extraordinário, REX, pelo STF. Parágrafo 2º. Se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário em decisão irrecorrível, sobressará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, se o relator do recurso extraordinário em decisão irrecorrível rejeitar a prejudicialidade, devolverá os autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial. Muito bem. Como eu havia dito para vocês, com relação ao artigo 1031, nós não encontramos aí nenhuma disposição, nenhuma alteração trazida pelo novo CPC. Nós temos, então, correspondência do artigo 543 do CPC de 73. 1032. Artigo 1032, dispositivo inédito, sem correspondência no CPC de 73. Se o relator do Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder o prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Parágrafo único. Cumprida a diligência de que se trata o caput, o relator remeterá ao recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça. Muito bem. O artigo 1032, ele nos traz a possibilidade de que o relator reconheça a existência de questão constitucional, ou seja, o recurso versa sobre questão constitucional. Ele deverá, então, o relator, conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre repercussão geral. Repercussão o quê? Repercussão geral, matéria do interesse da coletividade e se manifeste sobre a incidência dessa repercussão geral sobre a questão constitucional. E, após o cumprimento dessa diligência, esse recurso será remetido ao STF para que o STF analise essa repercussão geral, analise essa questão constitucional e sim ofereça seu juízo de admissibilidade quanto ao recurso anteriormente interposto e, se favorável, se admitido esse recurso, ele será aí encaminhado ao STJ para que ele seja julgado normalmente. Então, vamos lembrar, quando tiver questão constitucional que verse sobre o recorrente deverá apontar a repercussão geral desta questão constitucional, ou seja, deve apontar o interesse da sociedade,
o interesse da coletividade. E após esse apontamento, esse recurso sofrerá juízo de admissibilidade. Aí sim, admitido julgamento normal pelo STJ. Então, artigo novo, artigo importante, sem correspondência com o CPC de 73. 1033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Também aí nós temos inovação importante trazida pelo CPC de 73, pelo CPC de 2015, me desculpe, sem correspondência, portanto, com o CPC de 73. Vamos lá então. Vamos supor que o STF considere a questão do recurso ofensa à Constituição Federal. Ele deverá remeter esse recurso ao Superior Tribunal de Justiça para que ele seja julgado não como um recurso extraordinário, mas sim como um recurso especial. Para quê? Para que haja a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado. Inovação aí trazida pelo 1033 do CPC de 2015. 1034. Admitido o recurso extraordinário e o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo aplicando o direito. Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou recurso especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Artigo 1034, também questão nova, questão não abrangida pelo CPC de 73. Então, de acordo com o 1034, nós temos que, em caso de admissão de recurso extraordinário e de recurso especial, o STF e o STJ deverão julgar o processo aplicando o direito. Parágrafo único. Também, caso de admissão desses dois recursos, eles deverão ser devolvidos ao Tribunal Superior e todos os fundamentos contidos neste recurso serão apreciados, tá? Se eu ingressei com um recurso extraordinário, um recurso especial com base em apenas um fundamento, todos os demais abrangerão a decisão, ou seja, todos os demais fundamentos serão abrangidos pela mesma decisão. Inovação aí, sem correspondência ao CPC de 73. 1035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos deste artigo. Muito bem, o artigo 1035, ele vai trazer para nós o que é questão de repercussão geral. Com relação a este artigo, nós não temos inovação até o seu parágrafo 3º, inciso 1º. Temos, então, a correspondência do artigo 543-A. Porém, a partir
do inciso 2º do parágrafo 3º, nós temos aí as inovações trazidas pelo CPC de 2015. Então, vamos ver. Artigo 1035. O Supremo Tribunal Federal, ele não conhecerá o recurso quando a questão constitucional não tiver repercussão geral. Seus parágrafos começam a nos explicar o que é a tal da repercussão geral. Adianto para vocês o interesse da coletividade. Parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Parágrafo 2º. O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para a aplicação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar o acórdão que 1. Contrarie súmula ou jurisprudência nominante do Supremo Tribunal Federal. 2. Tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos. 3. Tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Voltando aqui, uma maior análise ao parágrafo 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que 1. Contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF. Ok. Nenhuma inovação. 2. Tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos. Opa! Temos aqui demandas repetitivas, diversos processos judiciais versando sobre o mesmo assunto. Então, se temos aqui julgamento de casos repetitivos que versem sobre repercussão geral, teremos aqui a incidência do inciso 2º. Inciso 3º. Tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Teremos também repercussão geral no reconhecimento de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Inovação no inciso 2º, inovação no inciso 3º. Parágrafo 4º. O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do regimento interno do Superior Tribunal Federal. Temos aqui inovação no parágrafo 4º. Nós temos a possibilidade de manifestação de terceiros envolvidos neste recurso, desde que, logicamente, esta manifestação ela seja aí subscrita por um procurador habilitado, ok? Um advogado, alguém que tenha a possibilidade de fazer essa manifestação. Parágrafo 5º. Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Inovação também aqui no parágrafo 5º, possibilidade de suspensão de todas as demandas, sejam elas coletivas ou individuais, né? Que versem sobre a questão trazida neste recurso. Parágrafo 6º. O interessado pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem
que exclua da decisão de sobrestamento e admita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre este requerimento. Inovação do parágrafo 6º também. Possibilidade do interessado requerer a intempestividade do recurso e, nesta requerimento de intempestividade, teremos aí a manifestação do recorrente sobre este pedido aí de reconhecimento de intempestividade, o prazo de 5 dias. Parágrafo 7º. Da decisão que indeferir o requerimento referido no parágrafo 6º, caberá agravo nos termos do 1042. Temos, então, que desta decisão aqui, a possibilidade de ingresso de agravo. Parágrafo 8º. Negada a repercussão geral, o presidente ou vice-presidente do Tribunal de Origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre a matéria idêntica. Logicamente, todo sentido aí, nós temos então a possibilidade de que seja negada a repercussão geral e negada também o segmento dos recursos que versem sobre essa mesma matéria. Não temos aí nenhuma modificação. Parágrafo 9º. O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam o réu preso e os pedidos de habeas corpus. Inovação trazida no parágrafo 9º. Nós temos aí o prazo para que esses recursos sejam julgados, caso exista o reconhecimento da repercussão geral. Prazo esse de 1 ano. Parágrafo 10. Não ocorrendo o julgamento no prazo de 1 ano, a contar do reconhecimento da repercussão geral, cessa em todo o território nacional a suspensão dos processos que retomarão o seu curso normal. Muito bem, parágrafo 10 diz pra gente que se esses processos não forem julgados no prazo estabelecendo no parágrafo anterior, prazo esse de 1 ano, essa suspensão não existirá mais e os processos terão seu curso normalmente restabelecidos. Parágrafo 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata que será publicada no Diário Oficial e valerá como acórdão. Inovação aqui no CPC de 2015, edição de súmula sobre a decisão que terá a mesma validade de um acórdão. Muito bem, essas eram as inovações com relação às disposições gerais dos recursos extraordinários e recurso especial. Vejo vocês no módulo recurso extraordinário e recurso especial repetitivos.